vai aparecer já já. A quem acompanha o Troca. Vitória importante do Corinthians, né? Vai se afirmando num contexto que não dá para dizer que é desfavorável, óbvio que não, pela chegada dos jogadores, mas que é um contexto de pressão, um contexto diferente. E hoje, inclusive, com presença do torcedor, né? Foi um primeiro tempo difícil, mais travado, né? O ponto-chave no jogo é o momento do 1-1, a expulsão, né? Do jogador do Bahia, o Lucas... Só já acho aqui. Passar. Lucas Araújo, né? Já tinha acabado de tomar o amarelo. Já tomado o amarelo antes. E é expulso pelo lance do pênalti. O 11 contra 10 no segundo tempo facilita um pouco as coisas. Não que fosse um jogo ruim, não é isso. Mas o Bahia veio preocupado, né, com essa proposta de travar o jogo do Corinthians, um bloco um pouco mais baixo, e sem esse espaço para acelerar, o Corinthians encontrou mais dificuldade para ser uma equipe, enfim, com mais inspiração, com mais criatividade no campo de ataque. Quanto menos espaço, mais difícil, né? E hoje ficou claro. É diferente de um jogo contra o Bragantino, onde as duas equipes tomam iniciativa quando tem possibilidade, quando tem a posse. E, bem ou mal, um placar importante, a afirmação, a virada, esse reencontro com o seu torcedor, né, mesmo que ainda percentual, não com o estádio liberado, mas importante para uma afirmação de um time que, indiscutivelmente, tem um acréscimo de qualidade e que tem que virar time. E parece que tem condições disso. É isso, o Corinthians então atinge o G4 do Campeonato Brasileiro, olha só, 37 pontos, mais uma vitória, pode chegar à vice-liderança da competição. É claro que vai todo mundo jogar na rodada, deixa eu colocar nesse papo aqui, Grafite, Corinthians no G4, o Bahia afundado na zona do rebaixamento, e atuação, eu diria, desastrosa do Bahia, foi um futebol muito ruim do Bahia, não, Grafa? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Rafa. Boa noite, amiga e amigo do Troca. Realmente o Bahia teve uma noite difícil, né? Na Neoquímica Arena. O desabafo do Gilberto na saída do primeiro tempo diz tudo do momento do Bahia, né? Onde não pode errar, tem que ter erro zero nesse momento, senão vai brigar pela zona de rebaixamento. Mas enfrentou um adversário forte, como o Rafa colocou, né? Que se incorporou bastante durante a competição. E hoje está muito embalado no campeonato aí e entra no G4. O Corinthians hoje, inclusive, né, Rafa, mostrou poder de reação, né? Porque se a gente pegar o jogo em si, o Bahia, até o lance do pênalti, né, e o gol marcado pelo Gilberto, o Bahia praticamente não conseguiu ultrapassar o meio-campo, né? Uma dificuldade imensa para chegar perto da área do Corinthians. E aí o pênalti coloca uma pitada de tensão, mas o Corinthians foi calmo até para conseguir virar o resultado, né, Rafa? E aí passa muito, eu acho que por essa... Enfim, o peso dos atletas, né? Você vai ter um Renato Augusto, vai ter um Juliano, vai ter o William, já tinha no elenco um Gil, um Fagner, então você consegue o próprio Cássio. Não é um elenco que vá sentir pressão indiscriminadamente. Eu acho que o grande, se a gente for falar em contexto, assim, o grande mérito, né, ou a sorte do Corinthians dentro do jogo também, é que a forma como ele entrou, o desafio que ele tinha no 0-0, foi o desafio no 0-1, porque o jogo continuou com o mesmo desenho. Claro que com o Bahia ainda mais protegendo a própria área, tentando ainda mais ser agressivo na marcação dentro do próprio campo, mas não teve que mudar a forma de atuar, não foi um jogo onde o sair atrás deixou um peso gigantesco, assim. O Bahia não modificou muito a sua estratégia dentro do jogo. E aí, a partir do 11 contra 10, as coisas destravaram, né? Não acho que tenha sido uma atuação espetacular, mas foi uma atuação para isso, para se afirmar, buscar o resultado e mostrar que está numa briga acima daquela que parecia ser a expectativa do Corinthians com aquele elenco lá, aquela montagem lá do início do Brasileiro. Agora, Grafa, você com toda a tua... Diga, Grafa. Não, eu só queria acrescentar aí no Corinthians que o jogador que mais vem crescendo de produção e acho que está melhorando muito com a chegada desses reforços para mim é o Cantilho, né? Isso. Porque o Cantilho, quando chegou no Corinthians, ele sofria muito pela maneira que o Corinthians jogava. E ele é um jogador de muito passe vertical para frente. Ele é um volante de muita qualidade. Hoje ele tem um papel assim ele não é protagonista, mas o desempenho dele ajuda esse jogador do Corinthians a fluir melhor. Eu acho que ele vem crescendo muito. Grande jogo hoje, independente do gol, eu já venho notando um crescimento muito técnico da parte do Cantillo como meio campo do Corinthians. A gente vai tentar dar uma melhoradinha no áudio do Grafite, que deu uma
uma picotada aqui, a gente vai dar uma melhoradinha para voltar com o Grafa com a qualidade habitual, para você aproveitar dos conhecimentos do grafite aqui no Troca de Passes. Além do Cantilho, que realmente, né, Rafa, se a gente pensar, o Corinthians está jogando com só um volante que não é destruidor, muito longe disso, ele é um jogador de bom passe, é um jogador de bom posicionamento, mas ele não é um roubador de bola como o Gabriel, por exemplo, como era Ralf no passado, e nem assim o Corinthians tem se mostrado muito vulnerável. Tudo bem que o adversário hoje exigiu muito pouco no aspecto defensivo, porque o Bahia, né, praticamente não incomodou o Corinthians. Mas ainda assim o comportamento contra o Palmeiras já havia sido bom, né? Queria que você falasse um pouco dessa composição, porque é uma composição difícil na teoria, mas na Sim. prática tem funcionado. É verdade, é um Corinthians que durante o campeonato sofreu com problemas de compactação. E é curioso, porque no momento em que tem o Cantillo no lugar do Gabriel, a gente esperaria um time com ainda menos poder, né, de marcação. Mas o Gabriel, ele sai muito da posição, né? Ele caça muito para fazer essa pressão na bola. E aí demanda uma reorganização da linha de 4 na frente dele, para proteger a frente da área. Bem ou mal, o Cantillo não faz esse papel pegador, mas ele se posiciona melhor. E acho que isso tem encurtado um pouco o que é esse espaço, essa dificuldade que o Corinthians tinha entre as suas duas linhas, né? O Cantillo guarda a posição. Com a bola ele é muito superior, né? Não pelo gol hoje, não é essa a questão. Mas ele tem o passe vertical, ele tem a inversão, ele constrói muito bem. E por outro lado, o que eu imaginava que poderia ser um time com uma pegada muito abaixo, isso pode ser compensado coletivamente. E acho que pelo menos em questão de posicionamento, a gente vê um crescimento nesse Corinthians, se não o contrário. Eu acho que é isso que tem compensado, você imaginar o Gabriel como alguém que vai resolver problemas que o restante do time proporciona. E o Cantillo, bem ou mal, não tem sentido tanto, porque se posiciona melhor. Vamos colocar nesse papo aqui os companheiros que fizeram a transmissão desse jogo do Corinthians contra o Bahia, Odinei Ribeiro e Roque Júnior, vão participar desse papo com a gente aqui. Tudo bem, Odinei? Conta um pouco mais dessa vitória do Corinthians com o público, hein? O torcedor estava com saudade e deve ter aproveitado bastante essa vitória diante do Bahia, né, Odinei? Bem-vindo ao Troca, meu amigo. Valeu, Diniz. Boa noite pra você, pro Rafa, pro Grafite. Tava com saudade de narrar um jogo com torcida, né? Meu último jogo com torcida foi lá em março do ano passado, um jogo do Santos contra o Mirassol, ainda pelo Campeonato Paulista. Foram 587 dias, né, sem o encontro do torcedor corintiano com o seu time. E como vocês muito bem falaram, né, é um time completamente diferente daquele time que iniciou o Campeonato Brasileiro. Sempre bom lembrar dos protocolos, né? 30% dos setores, dia 16 de outubro 50%, 1º de novembro 100%. Esse aí tá sem máscara, mas é o uso obrigatório de máscara, exigência de comprovante de vacinação completa, 2 doses da Coronavac, Pfizer e AstraZeneca, a dose única da Janssen, e também tem que apresentar ali o comprovante do PCR, validade 48 horas, então do tipo antígeno 24 horas. O torcedor filmou, curtiu por todos os ângulos a vitória do Corinthians, né, Roque Júnior, de um jogo que, como a galera já comentou lá no Rio, quando estava 11 contra 11, estava interessante, o Bahia fez 1-0, mas depois do pênalti do Lucas Araújo, da expulsão dele, mudou o cenário para o segundo tempo, né? Boa noite. Boa noite, Felipe, boa noite, Grafite, boa noite, Rafa, boa noite a todos. Mudou, eu acho que assim, um jogo que ficou marcado para mim, se você pegar os 4 jogos, os 4 gols, tem erro individual, né? Então é um jogo que marcou isso, do Lucas Araújo. Você tem a falta do Juninho Capixaba, que não precisava fazer a falta. Você tem ali o goleiro, né, que acaba soltando aquela bola no pé do jogo. Mas foi um jogo que no primeiro tempo o Corinthians teve o controle, mas não conseguiu finalizar tantas bolas no gol, né? Finalizou 2, o Bahia finalizou 1, né? O Bahia veio fechado, eu acho que era essa realmente a proposta. A gente viu que no primeiro tempo ele conseguiu fazer isso, né? Aí nós temos o pênalti, né? Mas que o Bahia conseguiu fazer o que tinha de proposta, que era realmente fechar principalmente a parte da frente ali da área. Você viu o Renato Augusto saindo bastante, o Juliano saindo bastante,
Teve uma hora ali que você tinha Juliano, Renato Augusto e o Cantino na mesma linha, né? Usando bastante aqui o lado direito aberto, o Gabriel Pereira, que também pode usar um pouco mais a linha. E então teve essa dificuldade, sim. Depois do pênalti, né, empatou no finalzinho, aí tem a mudança, aí volta para o segundo tempo com 11 jogadores, mas tem aí também o mérito. Essa é o pênalti, né? O William acabou saindo, mas acho assim, uma coisa que eu até gostaria de falar do William, eu vi o William mais reativo hoje. Né? O Grafite sabe bem disso, quando você está muito tempo sem jogar, você demora até ser reativo, né? Às vezes você quer ir, mas o corpo não vai, então você precisa de um tempo para que você tenha essa reatividade de volta. Eu vi, apesar dele ter saído, uma reatividade nele. E um detalhe interessante, né? Por exemplo, o Roger Guedes, que está chegando agora com a camisa do Corinthians, né? A primeira vez que ele joga com torcida, muitos jogadores que chegaram da base também. E aquele detalhe que eu falei, Diniz, com a bola rolando no Premier, né? É totalmente diferente de você jogar com o DJ, porque o DJ só te incentiva, né? Agora, quando você erra, o torcedor te vaia. Se bem que não teve uma reação negativa do torcedor do Corinthians, mesmo com o gol do Bahia, né, Roque? A gente viu um torcedor ali com prazer de estar de volta ao gramado, independentemente do que estava acontecendo, até o gol do Gilberto. A torcida incentivou, né? Acho que sente, todo mundo sente. A gente viu uns torcedores ali na hora do pênalti, né? Mas não teve essa vaia, continuou incentivando. Logo depois o Corinthians conseguiu empatar e depois, com 11 jogadores, conseguiu fazer a diferença. Esse é um jogador, o Gabriel Pereira, que vem fazendo, né, boas partidas. Eu acho que ele tem que... Eu vi o Silvinho gritando um pouquinho com ele uma hora ali, dele ficar um pouco mais, tentar um pouco mais brigar com a linha lá em cima, até o posicionamento do corpo, para ele receber um pouco mais na frente também, em profundidade. Aí ele faz uma jogada também, o Fagner acaba passando, né, levando o Juninho Capixaba, e ele bate no gol e o Jô tá ali para fazer o gol. E o Klaus, cara, o Klaus pegou muito no jogo, mas deu essa bola aí pro Jô fazendo o terceiro gol do Corinthians. E um detalhe também importante, né, até falando do lado do Bahia, né, o Corinthians teve mais uma vez, até pelo terceiro jogo consecutivo, tinha a opção ali, o Silvinho, de contar com todos os jogadores em 3 escalações iguais. Só trocou hoje o Piton até para descansar um pouco o Fábio Santos. Já o Bahia não, né? O Bahia tá sem um Conte há um bom tempo, que é um ótimo jogador. O Rodriguinho, que saiu machucado contra o Internacional, ficou no banco, mas ainda não tá por 100%. O Rossi faz muita falta. O Índio Ramírez, que poderia ser relacionado hoje, não foi, ficou em Salvador. Ou seja, a situação já está delicada e ainda não tem todo o elenco, diferentemente do Corinthians. O Corinthians dorme no G4, Felipe, e o Bahia dorme na zona do rebaixamento.